Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Igor, eu sou da Juventude Resgate para a Vida e hoje eu vim falar sobre um tema chamado arrependimento, né? O tema está baseado no livro de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19, que nos diz assim: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e assim venha da presença do Senhor tempos de refrigério. Quando a gente pensa em arrependimento, quando nós pensamos, na palavra arrependimento, um dos ramos do que é se arrepender é você analisar em retrospectiva aquilo que você fez em algum momento que você deixou a sua carne reinar, ou algum momento em que você deixou com que a sua alma e o emocional reinasse naquele momento e você tomou alguma decisão que não convia para aquele certo momento, para aquela certa dificuldade ou para aquele certo problema, né? Esse é um dos ramos aí de se arrepender. Nesse momento, Pedro está falando ali dentro do templo aos israelitas, né? Depois de fazer a cura de um paralítico de nascença, né? Após aquele homem sair andando, os israelitas começam a acreditar que Pedro fez aquilo com o seu próprio poder. E aí Pedro usa esse momento para começar a pregar para aquelas pessoas, dizendo para que elas se arrependessem do que elas tinham feito com o Filho de Deus, ainda nesta terra, né? E naquele momento Pedro começa a pregar ali no templo para aquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a entender o que vinha a ser aquele arrependimento de qual Pedro tanto falava, né? Quando a gente fala de pecador para pecador, de mim para você, ou de você para qualquer outra pessoa, né? Nós temos que sempre externar a ideia de que somos pessoas falhas, em sua totalidade continuamos errando e diversas vezes, e até mesmo nos mesmos erros, né? Esse é um dos fatos do arrependimento, você reconhecer aquilo que você é, você reconhecer a pessoa que você é pecaminosa perante a Deus, né? O arrependimento ele trabalha a partir do momento em que a gente reconhece aquilo que a gente é ou aquilo que a gente fez em um dado momento. Estar em Deus não nos faz livres do pecado. Estar em Deus simplesmente faz com que nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós reconheçamos que nós precisamos melhorar. Estar em Deus é o segundo passo dentro do primeiro passo, que é você se arrepender. Estar em Deus, após você se arrepender de um pecado, faz com que você sempre relembre para não cometê-lo novamente. A partir do momento em que você peca estando em Deus, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar no seu consciente, no seu coração, de que aquilo já foi feito e que aquilo é um possível pecado, né? E aí a gente começa a reconhecer a voz do Espírito Santo com a intimidade, né, que nós começamos a nos relacionar com Deus e entendemos o que é o pecado e entendemos que aquilo não provém para aquele devido momento. Quando a gente está em Deus, o nosso erro, ele se torna experiência. Por isso que quando você for tomar alguma decisão, quando nós tomamos alguma decisão, nós temos que sempre reavaliar em retrospectiva e ver se nós não já erramos nisso outras vezes, né? Se talvez essa não tenha sido uma pedra que ficou lá para trás. Eu anotei uma coisa muito interessante, que é o seguinte: em todos os processos futuros é necessário analisar o passado e buscar experiências passadas para que não erremos novamente. Quando a gente vai tomar alguma decisão importante das nossas vidas, ou quando estamos de frente de uma oportunidade de erro, é muito preciso que nós analisemos em retrospectiva daquilo que já foi passado em nossas vidas para reconhecer se precisamos fazer aquela decisão naquele momento, se precisamos fazer daquela forma que está ali, né, aberta para nós naquele momento, para que não erremos e para que não pequemos contra Deus novamente. E aí nós podemos pedir o auxílio, devemos pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que nesse momento nós sejamos guiados pelas suas mãos. Sempre que uma oportunidade boa ou ruim por si só nos é lançada, é normal que o nosso subconsciente busque os riscos e as alternativas para sanar os possíveis percalços que virão. Por isso que nós sempre devemos repensar: será que eu já não fiz isso em algum passado distante ou algum passado perto? É sempre bom realizar esse pensamento para que não erremos novamente e para que nós sejamos guiados totalmente pelo Espírito Santo
de Deus. Quando nós pecamos em Deus, o nosso erro se torna experiência e combustível para que não tornamos a cometê-lo novamente, né? O Espírito Santo de Deus está sempre nos mostrando: filho, é esse caminho que você tem que seguir, filho, é por aqui que você tem que ir, filho, é ali que você tem que virar, filho, é aqui que você tem que continuar andando, né? Se nós estivermos sensíveis a ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nos falar em todos os momentos das nossas vidas, nós estaremos muito mais propensos a acertar do que errar, e nós estaremos cada vez mais distante do pecado e perto de Deus. Estar perto de Deus automaticamente te torna distante do pecado, porque nós não podemos chegar à glória dele, mas cada vez que nós chegamos um pouquinho mais perto, se nós tocarmos nas vestes dele, já estamos limpos, como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu anotei uma coisa muito importante que nos diz assim: quando nós compramos algo online, a lei humana nos diz que nós temos 7 dias para nos arrepender, e dentro desse prazo estamos respaldados do que teremos o dinheiro de volta. Isso é uma lei que nos dá a perspectiva de uma volta, de uma ação tomada em um momento de emoção, ou de um momento que você estava ali e tomou o impulso de comprar, né? Se você estiver aí dentro de um site online e fizer uma compra, você tem 7 dias para você se arrepender daquela compra, e dentro desses 7 dias, esse dinheiro será estornado, né? Ou esse trabalho será estornado para você de forma integral. Essa é uma lei humana. O que diferencia, né, do reino de Deus, né, é que Cristo foi mais rápido, né? Ele precisou apenas de 3 dias para ressuscitar e nos estornar o direito da vida, de relacionamento com Deus, né? A lei de Cristo, que está baseado nessa Bíblia, precisou de apenas 3 dias para morrer, ressuscitar e nos estornar o direito de vida, o direito de ser chamados novamente como filhos de Deus. Se arrepender é um ato de reconhecer algo que fizemos de errado, e se converter é enxergar que sem Cristo nós tornamos a fazer. O arrependimento é o segundo passo depois do reconhecimento de quem nós somos, né? E o terceiro passo é chamar Cristo para as nossas vidas, porque somente com Ele, somente firmado nele, somente dentro daquilo que Ele quer que nós sejamos, nós não voltamos a fazer aquilo que é errado perante a lei de Deus, que é errado perante os ensinamentos que Cristo deixou para nós nessa terra. É muito importante que nós chamemos Cristo para todas as ações das nossas vidas, porque é assim, quando nós cometermos um erro, Ele estará lá para nos respaldar que estamos arrependidos e nos curar e nos trazer vestes limpas, em nome de Jesus.